Olá, boa noite. Estamos no dia 15/3/2022, às 8 horas e 3 minutos. Se você não está assistindo isso ao vivo, agora eu estou transmitindo ao vivo no Facebook, mas depois essa live muito provavelmente vai lá para o YouTube. Então, se você não está assistindo ao vivo, sem problema, adianta alguns segundinhos, porque eu sempre espero as pessoas entrarem para que eu possa começar a conversar com vocês, tá bom? Lendo os comentários hoje com a gente está o Jô. Olá, boa noite. Isso aí. Bom, gente, nós vamos pintar hoje com stencil, uma pintura um pouquinho diferente, mas não se preocupem, porque vocês podem usar a técnica que eu vou explicar com vários tipos de stencils diferentes, não é só com esse stencil, tudo bem? Nós começamos essa live aqui, ó, esse projeto, tem uma live, tem várias lives, acho que 2 lives para vocês, aqui no Facebook do ano passado. Então, eu coloquei, fiz esse aqui o ano passado para vocês, tá? E por que eu trouxe para ilustrar? Porque a gente vai fazer um parecido, só que usando outras cores. Esse jarro também já tem live aqui para vocês, ensinando a fazer desse jeitinho, usando o stencil da OPA, tá bom? O que nós vamos fazer hoje? As nossas flores, certo? Então, ó, é o mesmo processinho que nós fizemos com esse, só que nós vamos mudar algumas cores, alguns jeitos de fazer, tá bom? Esse aqui foi inteiramente feito, claro, com exceção das gotas, foi inteiramente feito com o stencil da OPA, tá bom? Então, a gente fez o jarro, as flores, o letreiro, tudo com o stencil da OPA, tá bom? Bom, vamos lá então. Na descrição aí da nossa live, já tá escrito para vocês a referência do stencil que eu usei aqui, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, é só dar uma olhadinha lá depois. Agora, para essas flores, a gente vai usar esse stencil aqui para poder fazer essas flores aqui, tá bom? Vejam, a gente pode usar um stencil, não precisa usar exatamente como ele veio. Eu posso usar como ele veio, ou seja, com essas frases e etc? Posso. Mas também é legal a gente complementar um pouco o desenho, criar desenhos, tá? Fazer a nossa própria composição, tá bom? Para quem sabe, para quem não sabe, eu sou parceira da OPA. E a OPA, ela sempre, a Mayumi sempre cria, ou as outras professoras que tem várias, sempre criam aí os trabalhos com as referências, para ter uma referência para vocês de como usar cada stencil, tá? Então, sigam eles nas redes sociais, daí vocês vão saber direitinho como cada stencil pode funcionar. Enquanto eu vou abrindo as tintas, porque a gente vai usar algumas e eu já vou explicar o que eu fiz aqui, eu vou pedir pro Jô ler alguns comentários, tá? Boa noite para todos que já chegaram aí, a Dirce, a Elisandra, a Ana Paula, a Mayumi, a Sônia, a Valéria, a Clarice, a Mila, isso, a Dorinha, a Solange, a Aninha também deu, a Elizabeth, que a Elizabeth me fez comentário. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Alessandra, a Edna. Então, boa noite aí a todos e todas que estão chegando. Pode compartilhar aí a live à vontade. Isso, gente. Compartilha para chegar em mais pessoas. Também deixei na descrição do vídeo o link do Grupo Amor e Arte, que é composto por mim, pela Ana Paula, pela Dolores, pela Angel Couto, que são as minhas parceiras, e a gente sempre tem novidade para vocês lá no grupo. Vocês também podem compartilhar o trabalho de vocês, tá? Se você estiver assistindo essa aulinha aqui lá no YouTube, também vou deixar na descrição do vídeo a referência, como chama? O link, tá? Para vocês acessarem aí o grupo do Facebook, certo? Bom, amores, vamos lá então, ó. O que eu fiz aqui? Eu gosto sempre de fazer um desenho, como o meu tecido, ele é no cru, a cor dele é crua, tá? A gente chama essa cor mesmo nos tecidos da Estilotex. Eu fiz de uma cor um pouquinho mais escura que o meu tecido, eu desenhei, ó, como eu queria a montagem do risco. Então, vejam que aqui eu vou colocar outras flores. Se vocês gostarem dessa live, depois eu volto pra gente fazer essas flores também numa outra ocasião, tá? E aí, eu falei, eu quero vaso aqui e quero as flores aqui. Então, o que eu fiz? Desenhei com uma cor um pouquinho mais escura, aqui no caso eu usei o mostarda, vocês podem usar o siena natural, para poder fazer o meu risco e a minha composição, certo? Podem perceber, ó, que o formato das flores aqui são diferentes, o formato não, perdão. A composição, o que é composição? É o conjunto
que foi elaborado aqui no stencil tá um pouquinho diferente do que a gente usou aqui no meu trabalho. Por quê? Porque eu fiz da forma que eu queria mesmo. Ah, eu já vou falando logo porque eu detesto quando isso aparece, mas vai aparecer várias vezes. Essa parte aqui, gente, ó, é a minha tábua, que é usada várias vezes e acaba ficando a sujeirinha de uma pintura ou outra, tá? Então, vocês vão olhar isso muitas vezes, porque vai aparecer mesmo ao longo do nosso trabalho. Separei aqui inúmeros pituás. Como vocês sabem, eu sou parceira da Condor, então eu tô usando os pituás da Condor, tá? Inúmeros pituás de tamanhos diferentes. Ah, Vê, mas você vai usar todos eles? Não. Mas eu deixei separado, porque se eu precisar, eles estão perto da gente, principalmente quando o assunto é live, né? Que eu não posso correr e pegar em outro lugar. Bom, vamos lá então, vamos começar. Vocês vão ver como stencil é uma coisa, assim, relativamente mais simples da gente fazer, tá? Bom, vocês podem, já que a gente riscou, vocês podem fazer o fundo agora, como eu vou fazer, ou podem fazer o fundo depois que a flor já estiver pronta. Eu, Verônica, gosto de fazer o fundo antes de pintar os elementos. Então, por isso, eu vou fazer o fundo agora. E para fazer esse fundo, para deixar uma cor bem escura, a gente vai usar o café e também a misturinha. O que é a misturinha? Incolor com aquarela, tá? Vou aproximar um pouquinho mais, então eu vou mexer a tela para vocês verem com mais proximidade mesmo, com mais detalhes, tá? Prontinho, certo? E agora a gente vai trabalhar aqui os nossos cantinhos, ó. Vou pegar um pouquinho do café, um pouquinho da misturinha e um pouquinho do café. A misturinha em color com aquarela já tá aqui, ó, no nosso godê, tá? Ah, eu não sei o que é essa misturinha, Verônica. Tem no nosso canal do YouTube, tem aqui no Facebook também. Se você estiver assistindo a live no YouTube, também tem no YouTube. Eu criei uma playlist chamada Materiais, onde eu explico um pouquinho sobre os principais materiais que eu uso. Bom, vamos aqui no cantinho, ó. Bem no cantinho de cada flor, porque a nossa flor, ela vai ser clarinha, então eu preciso que ela se destaque. Para ela se destacar nesse tecido que já é clarinho, a gente vai precisar fazer um fundo mais escuro, tá? Então, eu vou vir cantinho por cantinho, pouquinho de café, que para vocês pode ser o rústico, e um pouquinho de misturinha no pincel, eu vou fazendo assim, ó, os detalhes dela. Posso fazer depois esse fundo? Pode. Cada professor tem uma forma de ensinar. Então, por exemplo, quando o pessoal da OPA vai fazer o stencil, vai usar o stencil, na maioria das vezes eles fazem toda a pintura do elemento para depois fazer o fundo. Eu, como gosto de ver a composição do meu risco, ou seja, eu crio um cenário com a pintura, né, com o stencil, como vocês viram aí, então eu prefiro fazer o fundo antes. É por isso que eu faço isso aqui. Isso aqui é como se fosse um risco para mim, tá? Enquanto eu faço alguns aqui, Jô, se você quiser ler alguns comentários. Sim, deixa eu ver aqui mais quem chegou. Ah, obrigado, Ana Paula. Passou já aí algumas redes, tá? A Geralda tá aqui, Sueli, a Rosângela, Evelyn, boa noite. Se tem alguma pergunta, acho que ninguém tá com nenhuma pergunta. Patrícia. Ah, aqui, Dorinha. Vê, você tem essa aula do Jarro Azul? Tem, tá aqui no Facebook, na verdade. Tá aqui. Em uma das lives aqui do Facebook. Eu acho que era essa. A pergunta era Maria de Fátima, boa noite, Vanessa Martins. Boa noite aí a todas. Ó. Eu gosto muito de pintar elementos assim, como jarros, potes, coisas transparentes. Eu gosto demais. Então, aos pouquinhos, eu vou sempre trazendo alguma coisinha para vocês. A gente também logo vai ter um curso só com essa temática. A gente já tá montando tudo, né? Então, vai ser bem legal. Boa noite para Vera Lia, Rodrigo Fragoso, tá por aí, Vânia Mafra, Ana Maria. Olá, meus amores, olá, Vânia, olá, Rodrigo, olá, todo mundo. Eu sei que eu posso não falar o nome de cada um, mas eu fico muito feliz quando vocês estão aqui. Bom, seguinte, eu não vou fazer o fundo aqui, porque eu tô fazendo o fundo como se fosse uma sombra mesmo, atrás dos nossos elementos. Então, esse aqui, como ele tá solto, eu não vou fazer sombra, tá? Eu vou fazer só no que tá, assim, mais pertinho do nosso jarro, tá certo? Vamos lá, ó. Vou fazer só mais um pouquinho em alguns, porque daí eu posso mostrar pra vocês como fazer a nossa flor. Ó.
Hoje, no dia 15, eu participei do programa Vitrine Aprende e Faça, lá da TV Pai Eterno, né, do pessoal da Vitrine, com a Cláudia Pacheco, e eu ensinei também a pintar com stencil, mas aquele stencil é da minha coleção, em parceria com a Vitrine do Artesanato. E vocês podem perceber como eu ensinei da mesma forma que eu tô ensinando aqui. O que eu quero dizer com isso? Stencil não tem muito segredo. Se a gente conseguir, cada um tem, de novo, a sua técnica. Então, por exemplo, a única coisa que eu tô ensinando que é diferente, que talvez outros professores não façam, é essa questão de fazer um fundinho. Porque vejam só, vou mostrar na referência do nosso vaso azul. Olha a diferença que dá quando a gente faz o fundo. Olha o destaque das flores, tá vendo? Por que se destacou? Porque fez um fundo. Por que o vaso azul se destacou? Tudo bem, ele já se destacaria nesse tecido, porque ele tem uma cor bem diferente do tecido. Mas ainda assim, ó, ele fica mais bonito quando a gente usa um fundo, tá? Vou terminar só essa flor aqui, amores, e aí eu vou ensinar vocês a pintar a flor. Aqui, a gente pode fazer um fundo também aqui embaixo, ó, nessa parte? Pode. Por que a gente vai fazer um fundo aqui? Porque depois vai vir vários caules. E os caules, eles vão passar por dentro do nosso jarro. Mas para poder destacar, eu preciso fazer esse fundo. Sabe o que esse fundo pode representar também? Pode representar, vou mudar um pouquinho a posição da câmera, tá? Pode representar elementos lá ao fundo que a gente não consegue ver muito bem. Então, pode ser como se fosse alguns elementos, algumas flores que estão lá no fundo, mas a gente não consegue ver porque o que está em destaque são as flores mais à frente, tá? Então, a gente vê a sombra desses elementos, um sobre o outro, mas não vê assim com muita nitidez ou muito destaque. Tudo bem? Ó. Alguma dúvida? Por enquanto, não, nenhuma dúvida. Só boa noite para Leudina, que chegou agora, a Edna também, a André, boa noite aí a todas. Estão chegando. Sejam bem-vindos. Parece um borrão, né, gente? Parece que eu tô fazendo um borrão. Mas não se preocupa não, que eu já vou mostrar para vocês como vai ficar, tá? Ah, Vê, você passou em cima de alguns elementos. Eu tô deixando pelo menos os elementos principais, que são as flores, sem passar por cima. Por quê? Porque a gente vai usar cores claras e a cor clara não vai apagar essa cor escura, tá? Bom, fiz isso. Imaginem que a gente fez a mesma coisa nessas outras. Bora fazer a nossa flor. Na verdade, eu vou fazer um pouquinho aqui, assim, aqui nessa de cima, porque se eu quiser pintar essa de cima com vocês, o fundo tá pronto, tá? Então, eu vou fazer um pouquinho aqui. Vejam, ó, que quando eu tô fazendo pra fora da flor, pra fora do nosso arranjo, eu tô fazendo só um pouquinho, ó. Diferente do que eu fiz aqui. Tá vendo que aqui tem bastante? Já aqui tem bastante. Aqui não. Tem bem pouquinho, tá? Mais um tiquinho aqui. Isso tudo, se eu quiser encher de informação depois, eu encho de informação depois. Ó. Essa flor aqui vai ser bem parecida com aquela outra que vocês viram lá, só que a diferença é, aquela tem 6 pétalas, é uma flor mais do campo. Essa aqui, ela me parece flor de cerejeira, mas confesso pra vocês que ela não tá tão parecida assim no desenho. Então, eu vou fazer ela uma flor campestre também, ou tipo uma Maria Sem Vergonha, sabe? Na cor rosinha. Então, vocês vão ver aí como ela vai ficar. Bom, fizemos aí grande parte do nosso fundo, agora vamos começar a pintura com stencil. Então, vejam só, como eu fiz várias posições, eu criei as posições que eu quis, então eu vou ter que encontrar quais são as flores que eu usei. Então, por exemplo, muito provavelmente eu usei essa aqui, em posições diferentes. Deixa eu só ver que eu vou encontrar. Eu sou meio ruim com isso de ficar... Ó, encontrei. Certo? Ó. O que a gente vai fazer agora? Bora pintar ela. Deixa eu ver se é outra e eu tô confundindo. Não, é só essa mesmo, que tem 4, então só pode ser essa. Vamos lá. Vou pegar um pituá aqui, número 4, tá? Ó, número 4. A gente vai pegar um tom de rosa mais escuro. Tô usando o rouge, vocês podem usar o Tutti Frutti se quiser. E a gente vai tirar totalmente o excesso no pratinho, mas não precisa tirar no paninho. Sabe por quê? Só no pratinho? Porque a gente tá pintando a primeira cobertura.
Então, como eu preciso que cubra toda a trama do tecido, eu não vou tirar muito o excesso. Eu gosto de vir, ó, de fora pra dentro, com o movimento arrastadinho mesmo, ó. Sabe pra quê? Pra eu não borrar por baixo, tá? Então, eu venho, pego mais tinta, tiro o excesso no pratinho, e aí eu venho, ó, com movimentos arrastadinhos pra dentro. Mesmo eu pintando com stencil, eu não gosto de ver, em hipótese alguma, a marquinha do stencil ou a trama do tecido, tá? Então, eu gosto de fazer assim. Olha que legal. Ah, Vê, ficou um pouquinho falho, sem problema. Depois a gente vem, é assim mesmo, gente, não se preocupe. Eu venho aqui, ó, e faço um pouquinho em volta com rosa. Ó como vai ficando mais delicado, certo? Ficou esfumado, vou voltar o stencil para onde tava, mesmo lugar. Agora, eu vou usar um pituá menorzinho, pode ser o número 2 ou o número 0. Vou usar o rosa mais escuro, que pra mim é o pink, pra vocês pode ser o rosa escuro. E eu vou fazer um teste, ó. Ah, eu sinceramente achei que ficou muito apagadinho. Então, eu vou pegar uma outra cor, que é o púrpura. Pra vocês, continua sendo púrpura. Que eu acho que vai pegar... O púrpura não, perdão, o vinho. Que eu acho que vai ficar um pouquinho mais forte. Que eu quero um fundinho aí mais bonito, mais chamativo pra essa flor. Então, eu vou pegar aqui, ó. Mesma coisa, vou tirar o excesso, vou vir aqui, ó, perto do miolo e vou dar umas puxadinhas, levantando o pincel no final. Dessa vez, eu peguei a tinta e também tirei o excesso no paninho, tá? Por quê? Porque a primeira camada já foi feita, então agora eu preciso de pouca tinta e não muita, ó. Vou levantando o pincel, vamos ver como já ficou? Olha só. Certo? E agora? Agora a gente vai fazer a ponta da pétala. Vou pegar um outro pincel pequenininho. Se vocês quiserem, vocês podem ir lavando os pincéis conforme vai usando. Eu aqui, para adiantar um pouquinho o processo, não estou lavando o pincel entre uma cor e outra. O que eu tô fazendo? Deixando separadinho os pincéis aqui, ó, porque a gente tá pintando tudo no mesmo tempo. Mas se eu fosse demorar para usar esse pincel de novo, aí sim eu recomendo que vocês lavem para ele não ficar sujo, tá? Para ele não ficar duro. Ó. Vamos colocar um pouquinho de nada assim, ó, de branco nas pontas, ó. De novo, levantando o pincelzinho no final. Olha aí. Enquanto eu faço isso, tem alguma dúvida, algum comentário? Não, por enquanto não. Dá uma boa noite, boa-vinda também a Mara Marins, falando boa noite, que é a primeira vez que está por aqui. Seja bem-vinda, Mara. Ângela, Silveno. A Mara, que chegou agora também, a gente colocou a Ana Paula, colocou nossas redes sociais, acompanha lá também no Instagram. Maria Cardoso também, boa noite. Mas por enquanto nenhuma dúvida. Olha só como essa ficou bem legal. Enquanto ela dá uma leve secada, porque o branco ele tende, não importa a marca que vocês usem, o branco ele tende a sumir depois de seco. Eu uso a True Colors, tá? Atualmente eu uso a True Colors, mas vocês, não importa a marca que vocês usem, o branco tende a sumir por conta da química da tinta mesmo. Por quê? Porque a química dela é diferente. Tons claros têm uma química um pouquinho diferente dos tons escuros, tá? Então, por isso que tende a sumir um pouquinho. Vamos fazer essa aqui. Ai, que maravilha, ó. Já tá encaixadinha já. Vamos fazer essa aqui enquanto aquela ali seca um pouco. Então, bora lá relembrar. Peguei o rouge, que pra vocês pode ser o Tutti Frutti, e vim de fora pra dentro, ó. Tomem cuidado pra gente não manchar aqui, apesar de eu perceber também, ó, que tá bem ligadinho. Eu fiz todo o arranjo de uma vez só. Mas, enfim, tomem cuidado para vocês não ficarem borrando, porque vocês não vão pintar agora, tá? Vou pegar um pouquinho mais e vou vir, ó, de fora para dentro, arrastando. Ah, você faz isso com todos os stencils? Não, quando o desenho é muito grande, aí eu faço de fora para dentro, depois dentro do grandão, da parte grandona, eu vou fazendo movimentos circulares, que não é o caso aqui, tá? Ó. E agora? Agora a gente vai trabalhar com vinho. Vou pegar um pouquinho de vinho. Algumas alunas têm uma dificuldade de entender, porque assim, nas minhas aulas, meus projetos, eles são exclusivos. O que isso quer dizer? Que eu não vendi esses projetos para ninguém antes de dar a aula deles para vocês. E algumas alunas falam assim, mas Pro, você só postou o risco, cadê o guia de cores? Se eu não terminei de editar a aula ainda, eu não posto o guia de cores. Vocês perceberam que eu separei o rosa e o pink, né? Pra mim, rosa escuro, e na hora de usar, eu decidi não usar?
Por quê? Porque pintura, principalmente pra gente que faz projeto pra vocês, é muito experimento. Então, eu vi que não deu certo, não ia se destacar. Então, o ideal, mesmo eles sendo muito diferentes, ó, as cores elas são bem diferentes, uma escura e outra clara. Mas quando a gente aplicou ela num tecido que não é branco, ela ficou estranha, não destacou essa aqui como a gente gostaria. Então, por isso que às vezes eu decido as cores, posto para vocês o guia de cores depois que eu terminei a pintura. Ó, vou colocar aqui um pouquinho de branco. Certo? Bom, amores, só lembrando que se vocês ouvirem barulhinhos de pet, vocês sabem que onde eu gravo é o meu ateliê, fica em casa. E às vezes acontece mesmo, né? O Sirius ainda não apareceu, vamos ver se ele vai dar um sosseguinho hoje. Ó, certo? Fizemos mais uma. Vou tirar pra gente ver como ficou. Ok? E só pra frisar, eu vou fazer mais essa aqui com vocês, já que a gente fez o fundo. E a gente vai começar a dar acabamento nelas pra vocês verem como é simples. Se vocês perceberem, pintar com stencil, pra mim, facilita, porque eu não preciso me preocupar muito com os contornos, que é uma coisa que a gente demora mais quando o assunto é realismo, tá? Essa aqui eu devo ter feito completamente ao contrário, assim, ó. E fiz. Ó. Porque quando o assunto é realismo, preencher pra mim demora mais. Então, eu acho que o stencil, cuidar dos contornos com o stencil fica mais fácil, tá? Não tirando aí a minha técnica do realismo que eu gosto tanto, só tô dizendo que facilita um pouco o trabalho, ó. Tanto que vocês podem ver que mesmo a pintura sendo com stencil, eu peguei e usei elementos da pintura realista naquele jarro azul lá que eu acabei de mostrar pra vocês. Como luz, sombra e outros efeitos, tá? Olha aí. Tudo bem até aqui, né? Vou voltar com ele. Olha que legal o quanto... Aí vocês vão falar assim pra mim, mas vê, desse jeito aí já tá bom, não precisa colocar mais nada. Ótimo, se pra vocês desse jeito já tá bom, vocês param por aqui. Dá pra vocês trabalharem esse stencil também numa toalha. Faz um arranjo com essas flores na toalha. Se for uma toalha de banho, vocês podem colocar essa frase que tá aqui do outro lado da toalha de banho no fundo pra ficar bonito. Ó. Vê como é que você tá fazendo esse miolinho certinho. Eu só tô pegando e colocando o vinho dessa junção aqui pra cá. Dessa junção pra cá. Por isso que tá ficando redondinho no centro, tá? Pouquinho mais de branco, ó. E vou puxar pra cá. Só um pouquinho. Mais alguma dúvida, Jô? O Rodrigo comentou que gosta da presença dos Sirius nas lives. A Nayara falou que tá um luxo. Liliane, boa noite. Anjo, cheguei. Oi, Anjo. Pois é, o Rodrigo adora da participação dos Sirius, né? Quem não gosta é só a mãe dele, que no caso sou eu. Mas, enfim. Bom, vamos lá. Vamos voltar pra essa aqui, ó. Certo? Enquanto essa aqui seca um pouquinho. Tomem cuidado para não ficar movimentando o stencil, já que esse tá molhado, né? Para não dar dor de cabeça. E vamos voltar para essa aqui. Opa! Bom, nessa aqui, eu acho que já não é necessário mais a gente usar o stencil. Todos os efeitos que a gente podia fazer com stencil, a gente já fez. Agora, nós vamos trabalhar com o pincel 421, que é aquele pincel de pontinha mais molinha, tá? Vou trabalhar primeiro com o número 4 mesmo, tudo bem? Aí, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o tom café e vou preencher bem aqui o centro. Ainda assim, eu consigo ver, não precisa ser uma bolinha muito exata, pode ser uma bolinha mais desconstruída, assim, não precisa ter exatidão na bolinha, tá? Vou aproveitar o 421, esse pincel aqui da Condor, ele é feito para detalhe, ele não é feito para preenchimento. Então, o que acontece? Ele não espalha muito a tinta. Então, onde eu quero o meu café, que para vocês é o rústico mais forte, ó, eu vou trabalhar com ele. Para que isso? Para destacar mais a nossa flor, ó. Certo? Ó, olha o destaque, olha a diferença dessa para essa nas pétalas. Vou lavar o pincel, porque eu vou usar esse mesmo pincelzinho. Eu posso usar ou um rosa mais clarinho ou um branco, eu vou com o branco mesmo, tá?
mas vocês podem usar um rosinha mais clarinho e vou reforçar um pouco aqui, ó. Algumas laterais, ó. Com o 4-2-1. Sempre, quem não gosta desse pincel, pode usar o filete também e depois espalha com um pincel mais durinho, ó. Esse pincel é de pelo sintético? Não, esse é pelo de Marta, é pelo natural, tá? Referência 4-2-1, esse aqui é o número 4 que eu tô usando, ó. Tá vendo, ó? Vou deixando a tinta mais texturizada, assim, sem alisar demais. Tá vendo a diferença de uma pétala para outra? De novo, ó, venho aqui, chego até ali, ó, e vou trabalhando. Aqui, por exemplo, eu não vou colocar desse lado. Ah, por quê, Vê? Porque cada pétala é diferente. É colocando detalhes assim que a gente vai deixando um pouco mais realista. Ah, você tá me dizendo que essa pintura é realista? Não, não inteiramente. Mas ela tem conceitos realistas, tá? Ó, olha que bonito. Tá vendo a pétala? Que diferente? Vamos fazer aquela outra viradinha para vocês verem? Primeiro eu vou começar, já lavei o pincel, colocando um pouco aqui no miolo. Ela comentou que ficou linda, você destacou a flor. É, então. E foi com stencil, então foi bem rapidinho. Fiz o miolo. Agora eu vou fazer as outras pétalas, tá? Vou pegar um pouquinho do branco, ó. Vou começar com essa aqui que tá dobradinha. Ó, essa dobrada vem aqui. A gente faz quase nada pra cá. Pode fazer com filete se vocês preferirem, ó. Bem pouquinho só pra destacar. Não sei aí na região de vocês, mas aqui em São Paulo tá muito calor. Muito calor. E aí, às vezes, as tintas secam um pouquinho. Então, eu tenho que ficar trabalhando com elas assim. Tudo bem que essa tinta, ela ainda é mais pastosa, ela demora um pouquinho pra secar. Mas ainda assim, a gente tem que tomar cuidado. Alguns de vocês, eu sei que usam no godê, né? E também usam tampinha de refrigerante pra poder tampar a tinta. Pra evitar que ela seque e forme aquela película, né? Ó, aqui também. Ela falou que boa noite, tudo que você toca vira ouro. Nem parece que é de stencil. A Vera falou muito lindo. A Angel falou que você arrasou. Obrigada. O intuito sempre é a gente fazer... Acho que tem uns ali, né, amor, que é de stencil. Pega pra mostrar pra elas também, pra eles. O intuito sempre é a gente tirar esse aspecto de stencil, que é o que eu chamo. O que que eu falo? Eu falo que essas marquinhas que tem do stencil, eu gosto de tirá-las, né? Algumas pessoas gostam de deixar, outras pessoas gostam de tirar, não tem problema, tá? Cada técnica é super válida, cada um tem sua técnica, eu já falei isso várias vezes, certo? Deixa eu só fazer uma pétala branca, aí eu já mostro pra vocês, tá, gente? Enquanto seca um pouquinho aqui, aí eu mostro. Ó, o que tá faltando nessa florzinha aqui? A gente reforçar os cantinhos, né? Então, nessa flor, tá faltando a gente reforçar os cantinhos com o tom café, que pra vocês é o tom rústico. Vou lavar o pincel pra tirar o excesso de branco e vou vir aqui nos cantinhos, ó. Bem pouquinho, a gente vai dar uma leve reforçada, ó. Olha só como já entra a questão mais realista. O que que eu vou fazer aqui? Vou pegar só um tiquinho do café, bem pouquinho, e vou fazer uma leve sombrinha, ó, dessa pétala sobre o meu vaso, ó. Pincel da Condor? Isso, 4-2-1 eu tô usando, tá? Pra quê? Pra destacar essa pétala com relação ao nosso amarelo do vaso. Olha que amarelo bonito do vaso, tá vendo, ó? Certo? Lembrando que tem live desse vaso no Facebook pra vocês. Bom, já destaquei os cantinhos, falta só um, né? Pra gente destacar, que é esse aqui, ó. E eu vou deixar dar uma leve secadinha de nada, bem levinha, e vou mostrar pra vocês outros desenhos que eu fiz com stencil. Pra que vocês vejam como é legal. Vou mudar um pouquinho a posição, só um pouquinho, pra vocês verem como é interessante a gente tirar esse aspecto de stencil. Então, olha só, esse aqui é um liquidificador, tá vendo, ó, com stencil.
Mas aí tem várias junções de estêncil, tá vendo? Vários cantinhos que são estênceis. E aí você vai tirando os estêncil, a junção, tá? Tem mais esse aqui, que foi o que eu ensinei hoje no programa, ó. Então, todo esse ovo aqui, esse pote com ovo é estêncil também, tá vendo? Mas a gente vai tirando esse aspecto de estêncil. Tem também essa xícara com os brigadeiros. Olha só, esses brigadeiros são estêncil, a xícara também. E tem aqui, ó, o bolo. Então, esse bolo foi estêncil, alguns chamam de pudim, por causa da cor, pode ser pudim também. Esse pote aqui é estêncil e essa casca de ovo aqui também é estêncil. Agora, o ovo é risco e o brownie também é risco, tá? Só para vocês verem aí como fica legal desenhos com stencils, contanto que a gente faça de uma forma que fique mais harmonioso, tá? Vamos voltar aqui para o nosso desenho e mais uma vez eu vou mudar um pouquinho a posição da câmera. Vamos lá. Vou deixar bem próximo, porque a gente vai fazer o miolo agora, tá? Tem alguma dúvida? Não, nenhuma. Não? Vocês estão muito quietinhos hoje. Eles estão quietinhos, não? Então, não, estão conversando outra questão aí, que alguém tá sem luz, caiu, deu chuva. Ah, estão conversando entre eles, entendi. Ó, vamos lá. Vou pegar um pouquinho do nosso tom café, talvez não mostre muito pra vocês, porque tá escuro aqui o fundo, e vou puxar uns filetinhos com filete mesmo, ó, vou puxar uns pistilos em direção à ponta da pétala, ó. Talvez não apareça muito, porque tá escuro o fundo, mas dá pra gente ver que tá puxando, ó. Vou aproximar um pouquinho. Tá vendo, ó, como puxou? Agora, eu vou pegar um pouquinho do amarelo bebê, que pra mim é o vanilla, e vou colocar uns pontinhos bem pequenininhos aqui, ó. E uns menorzinhos ainda aqui embaixo, ó. Quase a gente não encosta o pincel no tecido, tá? E aqui eu vou deixar um pouco mais amarelado com o amarelo ouro. Então, em cima, primeiro embaixo, né, eu coloquei o vanilla, que pra mim é amarelo, que é vanilla, pra vocês é amarelo bebê. E mais abaixo, eu coloquei um pouquinho do mais clarinho, tá? Olha aí. Certo? Vamos fazer outra? Essa outra aqui, a mesma coisa. A gente vai pegar, vai puxar aqui pros ladinhos, ó. Um e outro. E mais outro, ó. Puxei pros ladinhos, certo? Bem pouquinho. E agora, a gente vai fazer o miolinho. Então, eu vou pegar aqui, ó. Opa, vou começar com o amarelo bebê. Eu quase não encosto o pincel e eu não tô tentando apagar tudo que a gente já fez. Então, podem perceber que eu ainda vejo um pouco do tom café embaixo. Eu não apago totalmente esse tom mais escuro, que pra vocês é o rústico, ó. Se eu perceber que eu coloquei bolinha demais, que ficou coisa demais, eu venho com um pouquinho do café e faço um pinguinho ou outro no meio deles, ó. Certo? E agora? Agora, eu vou pegar aquele branquinho diluído, sempre deixa um branquinho que tá quase no final, já pronto, diluído com aquarela, tá? No frasquinho mesmo, pra poder fazer alguns detalhes. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer alguns contornos com o filete, pra dar mais, ó, pra delimitar mais a área e dar mais formato pras pétalas. O que é delimitar? É dar limite. E aí, a gente consegue dar mais um formatinho pras pétalas, ó. Um destaque a mais para elas, tá? Tá vendo? Eu posso dar um formato diferente também. Se eu quiser fazer uma ponta mais forte, uma ponta mais clara, a gente vai fazendo, tá? Aqui também, ó. E aqui também. Certo? Olha aí. Olha que bonito que ficou a cor dessas flores, contrastando com a cor do nosso jarro, tá? Fica uma cor bem bonita, certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Só não tá prestando atenção, só. Tá prestando atenção? Então tá bom. Vou pegar o 421 de novo, a gente vai usar o verde oliva e vai fazer os galinhos da nossa flor, tá? Verde oliva não, perdão, verde pistache, ó. Vou pegar um e fazer aqui.
Só que lembra que eu falei, ó, ele tem que entrar aqui, ó. Certo? Vou pegar mais um, vai vir daqui pra cá, ó. Primeiro eu vou desenhar todos eles. Ah, você não vai usar o stencil nessa hora? Não, porque o stencil não tem o caule das nossas flores, tá? Então, por que que ele não tem? Porque ele tá em outra composição. Essa composição que vocês estão vendo aqui, eu criei ela. Então, não tá igual ao que tá lá no nosso stencil. Então, por isso que eu estou fazendo o caule manualmente. Posso fazer com filete, Vê? Pode fazer com filete. Tem pessoas que não gostam de usar esse pincel, tá? Por isso que eu falo que pode fazer com filete à vontade, tá bem? A gente pode encher desses galinhos, porque além de tudo, além de ter os galinhos, a gente ainda tem, além de ter as flores, tem algumas folhas, tá? Então, a gente pode encher desses galinhos o quanto a gente quiser. Tudo bem? Todo mundo quietinho ainda? Eu quero aprender a pintar, muito legal. Marlene falou, a Doralice, boa noite, e a Cira também, boa noite. Eu vou colocar vários, como eu falei pra vocês, porque a gente ainda tem folhinha no nosso desenho. E é legal também fazer uns assim, ó, pra fora. Tá vendo aqui em cima, ó, eu fazendo um pra fora? É legal a gente fazer também. O que que eu só peço pra vocês? Tentem fazer continuidade, ou seja, o galinho sai de um lugar e vai pra outro lugar, termina em outro lugar. Então, por exemplo, eu comecei ele aqui e terminei ele aqui, tá? Tentem fazer algumas continuidades para dar mais veracidade pro desenho de vocês, ou seja, mais profundidade também. Vou colocar mais aqui. Detalhe, não vou encher mais desse lado, porque vocês viram que eu não fiz o fundo daquele lado. Se eu ficar colocando muita coisa lá, depois o fundo apaga. Então, eu tenho que fazer o fundo primeiro. Por isso que eu gosto de começar pelo fundo, tá? É por isso. Bom, essas folhinhas aqui em cima, a gente pode fazer com stencil, mas eu não vou fazer com stencil, eu só desenhei elas com stencil, porque aqui tá muito molhado. Se eu colocar o stencil aqui em cima, ele vai sujar. Então, eu vou mostrar pra vocês como a gente faz sem stencil, tá? Vou pegar um pouquinho do verde pistache e vou preencher aqui esse desenho, sem segredo, ó. Vou preencher o desenho que nós fizemos com stencil. Tá vendo aí a folhinha aí em cima? Ó. Com a pontinha do pincel, a gente vai pegar o sepia inverno, que pra vocês pode ser o verde pântano, ou até mesmo o verde oliva, e vou fazer, ó, virar a pontinha com tinta pra fora e vou fazer uns riscadinhos assim, ó. Com esse mesmo pincel, eu vou fazer o quê? O meio, ó. Certo? Vai ser bem delicadinha a nossa flor, a nossa folha, não vai ter muita informação nela. Aqui eu vou pôr um pouquinho só do nosso vanilla. E aí, eu posso vir com um filete, fazendo aqui um contorninho, ó, só pra dar um destaque e deixar ela meio serrilhadinha, ó. Certo? Ó que folhinha bem pequenininha e bem delicada. Ah, Vê, mas eu quero fazer com stencil. Tudo bem, pode fazer com stencil. Aqui eu vou dar uma leve escurecida em alguns também, ó, com sepia inverno. Tá vendo, ó? Não precisa ficar alisando demais, porque fica interessante ele ficar meio texturizado mesmo e não muito lisinho, tá? Então, vai ficar bonito isso também. E vamos fazer mais uma folhinha para vocês verem. Então, eu venho com o verde pistache para preencher, ó. Vou descer um pouquinho que não tava mostrando. Verde pistache para preencher. Vou tirar o excesso do verde pistache do paninho. Venho com um pouquinho de nada, ó, do sepia inverno. Levo pra fora a tinta, tá vendo? A tinta tá virada pra cá. Aí, eu vou virar ela pra fora da nossa folha.
e vou fazer aqui e puxar pro lado, ó. Depois, eu vou pegar um pouquinho do cepo inverno, fazer o centro da folha. De novo, tirei o excesso de tinta do pincel, venho aqui com um pouquinho do amarelo bebê. Pego o filete e faço aqui em volta, ó. O que eu vou fazer depois, fora da live? Vou encher esse negócio de folha, vou encher ele de detalhes com flor, tá? Vou terminar aquelas flores que vocês viram. Ó, aqui a gente pode voltar com um pouquinho do cepo inverno, pra deixar mais escuro. Perto aqui do vaso também a gente pode fazer isso, ó. Tá vendo? Posso pegar um pouquinho do amarelo bebê, dar uma leve iluminadinha em alguns assim, ó. Mas sem alisar demais, só deixando mais texturizado. Vocês viram o movimento do pincel? Eu fiz assim, ó. Pra que isso? Pra deixar texturizado e não liso, ó. É um caule, né? E aí, se a gente clareia um e vem aqui e escurece outro, ó. Parece que um tá embaixo e o outro tá em cima. Certo? Que é exatamente esse efeito que a gente quer, ó. Ok? Vamos escurecer um pouquinho esse aqui de baixo também. Aí, esse aqui de cima dele, a gente dá uma leve iluminadinha só nesse cantinho. Ó. Bem tiquinho, de nada. Vou tirar o excesso de tinta do meu filetinho, ó. Ok? E assim a gente trabalha todos os elementos aí da nossa pintura. Vou distanciar um pouquinho para vocês verem como tá ficando. Tem alguma dúvida, Jô? Não, dá um oi pra Marli, lá de Rondônia, muito obrigado. A Patrícia falou que tá lindo, a Sônia também falou que tá lindo. Olha só como fica no todo, tá vendo, ó? Olhem só esse pedacinho que foi que a gente deixou pronto e como fica o nosso jarro, tá vendo? É isso, amores. É bem simples a aula de hoje. Quê? Quero dar o original, primeiro que tem esse aqui, né? A live. Ah, tá. Não, o vaso também tem a live, esse amarelo. Tem. Ele faz a live comigo, nem lembra, gente. Mas é porque é do ano passado também, ele não tem boa memória. Mas esses dois tem live aqui pra vocês, tá? Tanto o vaso azul quanto o vaso amarelo, eu ensinei pra vocês aqui no Facebook, tá? Então, se você estiver assistindo a live no Facebook, essa live no Facebook, é só procurar os dois vasos que tem aqui sim. Ou se estiver assistindo no YouTube, vai lá no nosso Facebook e procura também, tá bom? Olha só, gente, é isso, certo? E aí fica uma cor bem legal, bem viva, né? Fica diferente a tonalidade. Aqui é como eu falei, ó. Mesmo a gente usando cores bem parecidas, viu como essa flor é de um jeito e essa aqui é de outro? Mesmo usando tonalidades parecidas, tá? Mas é isso, amores. Eu falei que ia ser uma live bem rapidinha, porque eu queria dar dicas pra vocês. Eu sempre trago trabalhos complexos, né? Hoje eu falei, eu vou trazer uma coisa mais simples aí, pra descontrair vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou chamar lá no Zap, porque eu já deixei o número também na descrição da live. Fiquem à vontade. Não esqueçam de acompanhar o grupo Amor e Arte no Facebook. O link também tá na descrição da live. E vocês serão super bem-vindos, tá bom? Tem algum comentário que você queira ler? Deixa eu ver se chegou mais algum. Amei, cada dia aprendendo mais, a Mila falou. Então, muito obrigado. A gente publicou aí. A Angela publicou novamente nas nossas redes sociais. Então, quem não acompanha ainda, não curte lá, acompanha, compartilha, enfim. Muito obrigado, gente. Isso aí, amores. Então, um beijo pra vocês. Ótima semana. Fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo. E até a próxima live. Ah, tem live segunda-feira que vem com a Dolores, se eu não me engano. As meninas podem me corrigir se eu estiver errada. Fui eu que marquei e eu que esqueço. Também no grupo Amor e Arte, tá bom? E a gente com certeza vai aprender uma peça lindíssima que ela faz. Que todas essas professoras arrasam, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima, gente. Tchau, tchau!